futuro da Europa. De que forma os cidadãos europeus podem debater os desafios e as prioridades da Europa, a democracia europeia? Para dar algumas luzes sobre este tema, está connosco Fernando Ruas, ex-deputado europeu. Bem-vindo e obrigado pela presença. Como é que as pessoas podem estar mais envolvidas na forma como as decisões e as políticas são elaboradas a nível europeu? Olha, deixa-me dizer, antes de mais nada, que o espaço europeu é, digamos, dos espaços mais democráticos do mundo. É espaço que é democrático a todos os níveis. Para já, tem instituições que funcionam, instituições democráticas, a começar por o Parlamento Europeu, onde os cidadãos são eleitos diretamente. Portanto, qualquer cidadão, não só dirigindo-se diretamente às instituições europeias, mas, sobretudo, às suas representações nos países, digamos, Estados-membros, podem colocar as suas questões, as suas sugestões, e agora, ainda por cima, a União Europeia, como tem feito aqui em Portugal, foi espalhando gabinetes que estão próximos das pessoas, e por isso eu acho que os cidadãos têm cada vez menos dificuldade em abordar os assuntos europeus. Mas falou dos gabinetes que estão em várias cidades, nós aqui Viseu tem um gabinete desses, por exemplo, mas acredita que as pessoas dirigem-se lá porque têm dúvidas e é ali que as vão tirar? Não, eu acho, deixe-me dizer-lhe que já enquanto deputado fiz declarações várias no sentido de que a Europa fosse mais conhecida por seus destinatários. Não deixa de ser curioso que este espaço que nos diz tanto e que tem feito tanto, sobretudo por os territórios, digamos, mais carenciados, não seja tão conhecido por as populações. Eu notei isso quando, no Parlamento Europeu, convidava algumas delegações a visitarem o Parlamento. Era uma surpresa, sobretudo os cidadãos mais anónimos tinham uma surpresa quando chegavam ao Parlamento Europeu. Portanto, eu acho que a Europa tem a obrigação, e se calhar só ganhará com isso, de cada vez dar um conhecimento mais profundo aos cidadãos que dela dependem. Dou-lhe um exemplo. A grande maioria dos investimentos públicos, e no interior, e digamos, isso ainda é mais notável, são de dinheiros provindos da Europa. Se perguntar à maioria dos cidadãos, não sabem isso. Apesar da placa estar sempre mas não sabem isso. E, portanto, é bom que os cidadãos saibam que pertencem a um espaço onde aderiram livremente e que, portanto, também podem, de certo modo, dar ideias e ir vigiando aquilo que são as decisões dos responsáveis europeus. Então, como é que se consegue convencer alguém de Viseu, por exemplo, que o que se faz lá tem impacto cá, sem ser com a placa nas obras a dizer que é cofinanciada? Isso era muito fácil, era dizer-lhe uma coisa, era se retirassem todos os investimentos que tiveram dinheiros europeus, ficaríamos numa situação desoladora. E, portanto, eu diria, os cidadãos devem perceber que a maioria dos investimentos vêm com dinheiros europeus. Olha, como dizia um notável português, que acabou por ser presidente da Comissão, dizia uma coisa que sintetiza isso. Dizia que o que era preciso é não europeizar os fracassos e nacionalizar os êxitos. É o que nós normalmente fazemos. Tudo o que é êxito nós dizemos que é nacional. Tudo o que é assim menos positivo dizemos que é Europa. E, portanto, se dissermos exatamente aquilo que acontece, a verdade aos cidadãos, seguramente eles têm mais respeito e justifica-se mais os processos de adesão do Estado-membro a que pertencem. Foi deputado europeu, esteve envolvido em várias iniciativas e em várias comissões. De que forma, por exemplo, o seu trabalho impactou na região ou no país que representa, a região de Viseu, o país Portugal? Olha, é uma boa pergunta e esse normalmente é a dificuldade do parlamentarismo, isto é, de quem é parlamentar. Enquanto no cargo executivo, aquele que agora desempenho, tomo decisões e eu vejo logo se elas produzem um resultado ou vejo a curto prazo. O resultado de um trabalho parlamentar não se vê de imediato. E dou-lhe um exemplo que é sugestivo. Fui eu o relator de um programa que se chamou Wi-Fi for You. Bem, esse programa foi aproveitado, inclusive, pelo Conselho de Viseu. Foi preciso a senhora Ministra da Coesão, numa audição parlamentar, quando eu desempenhava essa atividade, Presidente da Comissão, dizer que o relator foi, curiosamente, o Presidente da Comissão. Isto para dizer o quê?
um trabalho que fiz há anos, que produziu os seus efeitos, enquanto, digamos, ajuda na infraestruturação dos territórios, nomeadamente a nível do Wi-Fi, e muito mais tarde é que apareceu. Isto só para dizer que as decisões que tomamos podem influenciar, mas normalmente há uma decalagem no tempo, um delay bastante pronunciado. E como é que as pessoas podem estar mais envolvidas na forma como as decisões e as políticas são elaboradas a nível europeu? Não sei se enquanto deputado havia alguém que chegasse ao pé de si, eurodeputado aliás, chegasse ao pé de si e lhe dissesse, olha, achava que isto deveria ser discutido na Europa. Mas isso eu digamos, tinha para já uma presença assídua nas várias instituições. Eu fiz dezenas, posso dizer, de mini-conferências sobre o que era a União Europeia e onde estávamos, digamos, vinculados por escolas, por instituições. Fiz mesmo dezenas, sobretudo, e dizia-lhes exatamente o que era o trabalho de um deputado, o que é que se pretendia na União Europeia e, portanto, mais, dizia-lhe inclusivamente quais eram as características fundamentais do espaço onde nós estávamos inseridos, porque a maioria dos cidadãos, digamos, em boa parte, só agora é que começa a assumir essa condição de cidadão europeu. Portanto, eu diria que a União Europeia, e sobretudo no Parlamento Europeu, vão ao pormenor de conceder uns dias aos deputados, nomeadamente o fim de semana, para tratarem nos seus Estados-membros da divulgação do que é o programa da União Europeia e das suas vantagens em relação, digamos, aos cidadãos que nos elegeram para esses órgãos. Disse há pouco que só agora que o cidadão está-se a sentir europeu, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda tem aquela ideia de que não somos cidadãos europeus de pleno. Não, é uma coisa muito distante. Como a Europa é lá distante... Nós somos a Europa. Sim, mas o que dizemos normalmente é isto. Isto lá fica lá muito longe. Fica em Bruxelas, fica em Estrasburgo. Temos aí este hábito e se calhar os responsáveis temos muita culpa. Como eu dizia há bocadinho, nós temos o hábito de europeizar os fracassos e nacionalizar os êxitos, ou localizar os êxitos, melhor dito. Isto é, se alguma decisão é boa, nós dizemos que é da nossa responsabilidade, ou se não dizemos, omitimos que ali que há dinheiros europeus. Deixamos, como é que eles arranjaram o dinheiro, foi bom e não sei quantos mais. Se as coisas correm menos bem, na Europa não chegaram cá os dinheiros, ou digamos que se correu pior. Portanto, o que é que eu acho em suma? É que o cidadão, que é o destinatário da ação da União Europeia, deve ser bem informado. E é um trabalho como este que estão a fazer, que informa o cidadão. Até para depois, quando chegar à altura das eleições, não haver uma abstenção tão elevada como tem. E a abstenção tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com o desconhecimento do cidadão, para já, do espaço e das virtualidades da União Europeia. Eu acho que se dissermos a um cidadão coisas como estas, nós somos um espaço com 500 milhões de habitantes. Portanto, somos apenas 7% da população mundial. Mas este espaço é responsável por 50% do investimento público, que não deixa de ser curioso, e é, digamos, também o mais rico do mundo. E, portanto, o cidadão deve ter orgulho em pertencer a este espaço, sobretudo com a preocupação da União Europeia de ajudar os Estados com desenvolvimento, digamos, menos elevado, digamos, a esbater as simetrias com os ricos Estados do Norte. Eu tenho usado muitas vezes esse discurso a nível interno, dizer que copiem aquilo que se diz na União Europeia. Façam em Portugal, nas regiões, aquilo que na União Europeia propomos e exigimos que se façam entre Estados. As regiões com mais poder ajudar as que têm menos. As áreas metropolitanas, por exemplo, ajudar o interior. Ou pelo menos quem decide fazer como fazem na União Europeia. A União Europeia é uma política regional que é destinada aos países menos desenvolvidos, nomeadamente Portugal faz parte digamos, dessa política, é abrangido. Ora, bem, aqui a nível interno devíamos fazer a mesma coisa. Se calhar a distribuição de algumas verbas deviam ser destinadas exclusivamente para. E, portanto, elas vêm, até porque há uma justificação substantiva. Por exemplo, nós só integramos a política regional porque temos regiões que estão abaixo da média. Quase todas, à exceção, digamos, da área metropolitana de Lisboa. E, portanto... É essa distribuição que fala que faz com que a Europa seja mais democrática, até que
Até porque é necessário cada vez mais esta unidade, tendo em conta os conflitos que todos os dias nos batem à porta, correto? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, isto é muito importante, até a preocupação que os pais fundadores tiveram com a representatividade dos Estados-membros. Deixe-me explicar melhor. Se por acaso a proporção fosse direta, havia países, por exemplo, como Malta, que não tinham meio deputado. São 750 deputados. Penso que agora menos com a saída do Reino Unido. E estes deputados não foram distribuídos de forma diretamente proporcional. Tive-se o cuidado de estabelecer para os países mais pequenos que não podiam ter menos de 6 deputados. O que significa que... Não é o método onde está a funcionar. Não. E também se fez, estabeleceu-se um limite. A Alemanha, que deveria ter, digamos de forma proporcional, muito mais deputados, também se estabeleceu um limite máximo. O que significa que depois o método onde é distribuído naqueles intervalos. E daí, digamos, Malta e Chipre terem um número mínimo de deputados. Senão não teriam representatividade. Senão não tinham representação e representatividade. Portanto, o que significa que até essa preocupação houve, de facto, de quem fundou e quem dirige a União Europeia. Pode-se dizer que os extremismos, a desinformação e o distanciamento entre os cidadãos, que é o que tivemos a falar até agora, o distanciamento entre os cidadãos e os seus representantes, são os desafios para uma democracia europeia? Como combater cada um destes problemas? Os extremismos, por exemplo? Bem, estamos a lidar com eles cada vez mais na Europa, sim. Na própria Europa. Mas isso combate-se, digamos, não os deixando representar na União Europeia. Isso, se por acaso formos elegendo deputados, digamos, com essas características, estamos a dar um péssimo sinal. E também não tem sido o caminho, deixa-me dizer. Não há, assim, muitos exemplos na União Europeia, há um ou outro, mas isso é, digamos, a exceção a confirmar a regra. Normalmente, a grande maioria dos deputados europeus pertencem a partidos moderados. Portanto, mas há novos países agora a pedirem adesão, há sempre essa preocupação cada vez que há um pedido de adesão, não é? Claro, aliás, esse também é um bom exemplo para nós, digamos, avaliarmos se estamos num espaço que vale a pena ou não. Eu costumo dizer que há muito mais países. Nós tivemos, digamos, essa situação complicada num país que abandonou a União Europeia. Ainda por cima, um país poderoso e importante. Mas à porta da União Europeia estão uma série deles. E países com alguma grandeza, digamos, com alguma posição mesmo mundial. Portanto, isto significa que há muito mais gente a ter consciência das vantagens de pertencer a um espaço como este, de que aqueles que eventualmente se disponibilizam para sair. Não há democracia sem informação, qualquer informação livre. É possível ser criada uma lei da liberdade dos meios de comunicação social da União Europeia? É desejável? Bem, a liberdade é sempre bom, mas com responsabilidade. E, portanto, eu acho é que se for criada de uma forma livre, mas responsável, não vejo nenhum inconveniente, antes pelo contrário. Uma das recomendações é, por exemplo, não haver dirigentes com cargos políticos a ter um monopólio de órgãos de comunicação social. Pois, mas deixa-me dizer, essa confusão também existe na União Europeia e nos Estados-membros de per si, e, portanto, essa possibilidade. Agora tem muito a ver também com, digamos, com o escrutínio dos cidadãos, com a forma como os cidadãos encaram isso e nós vemos que há avaliações diferentes nas várias situações. Há, digamos, algumas situações em que parece que tudo pode ser concedido e não se vê inconveniente nenhum, e depois, em alguns casos, é de facto uma exigência exagerada. Eu penso que se a exigência for moderada, não tenho nenhum problema. Precisamos de uma Europa moderada? Não, Europa moderada ela é, e ainda bem, porque... que me lembro, desde a sua fundação, a Europa foi alternadamente em dois grandes blocos, que são blocos moderados e que são blocos onde a democracia impera e, portanto, esperemos que não deslize destes blocos. Então, isso vai de encontro à minha próxima pergunta, que é, portanto, é recomendado que a União Europeia precisa de alguma forma, um sentido de unidade. De que forma eleitoralmente se pode alcançar este desígnio?
Olha, exatamente assim, procurando a alternância entre os países, entre os partidos ou as famílias partidárias que em cada momento dirigem a União Europeia. E ela tem acontecido. Tem acontecido e até com uma perspectiva. Quando normalmente a Comissão é presidida por alguém que é provindo de um partido, digamos, moderado, mas eventualmente de centro-direita, por exemplo, logo a seguir o Parlamento é dirigido por alguém da família socialista. E, portanto, esse equilíbrio tem havido na União Europeia. Mas não deveria haver sufrágio direto, universal, para os representantes das várias organizações europeias, para a Comissão, para o Parlamento? Pois, há quem fala nisso, uma eleição única europeia, por exemplo, para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, apesar de tudo, é eleito democraticamente, porque cada país faz a sua votação e são com deputados que se sujeitam ao sufrágio, digamos, é o somatório do sufrágio em cada país. Eu não sei se não será preferível, e eu acho que tenho tendencialmente a ideia de que é preferível este método, por uma razão simples. É muito difícil, em termos europeus, conhecer os deputados, por exemplo, do partido a que eu pertenço. O que é que me diz o deputado, por exemplo, que se apresentasse pela Hungria? Eu conhecia mal o seu trabalho. Portanto, eu acho que é preferível o somatório de eleições de gente que se conhecem, ou que pelo menos têm possibilidades de se conhecer mais em pormenor. Nós aqui temos possibilidade de saber mais coisas de quem queremos que nos represente a nível europeu e, portanto, o somatório disso, o somatório de atos democráticos, dá ato democrático de certeza. Democracia e direitos humanos, qual o papel do Parlamento Europeu neste campo que é tão importante para a sustentabilidade da Europa e do mundo? E tem feito um papel fundamental. Eu recordo-me bem dos prémios atribuídos sobre os direitos humanos de pessoas que seguramente não teriam nunca visibilidade se não fosse através do Parlamento Europeu. Sei lá, desde a jovem que é o protagonista do clima, todas as pessoas passaram por ali. O Parlamento Europeu atribuiu-lhes um reconhecimento público e, aliás, penso que foi a alavanca para o seu reconhecimento internacional. Mas, por exemplo, deveria haver uma política mais assertiva no que diz, por exemplo, respeito aos refugiados, às pessoas que fogem da guerra, às pessoas que fogem da fome. Sim, mais assertiva. Os refugiados não é só da guerra, não é? Claro, mais assertiva devia haver, mas também tem que haver algumas condições. Por exemplo, imaginemos que não havia limites quando o refugiado entra nas fronteiras da União Europeia, se dissesse agora vai para onde quer. Bem, isso ficava em situação diferente de um cidadão, digamos, da própria União Europeia, porque é assim, o Estado membro que fosse escolhido, possivelmente também não poderia suportar essa vaga enorme. Portanto, dever-se-ia fazer, como se fez agora com os refugiados da guerra da Ucrânia, a sua distribuição espacial pela União Europeia. Isso é que me parece correto. Porque, em boa verdade, o que é que se pode dizer? Quem é refugiado, se quer, digamos, um país livre ou um espaço democrático, é isso que buscam, qualquer espaço deve ser bom, não é? E, portanto, penso que também não é muito correto dizer assim, agora só quero ir para a Alemanha. Bem, qualquer espaço, e, portanto, a distribuição espacial de refugiados no espaço europeu, parece-me que é uma boa forma e a União Europeia deve fazer isso. Um exemplo prático da solidariedade europeia? Muitos exemplos. Olha, um exemplo prático, a solidariedade europeia em relação, digamos, do espaço europeu de que estamos a falar com a Ucrânia. Esse é um bom exemplo de solidariedade. Mas são exemplos de solidariedade sempre que, recordo-me, fiz logo das primeiras intervenções quando foram os fogos florestais de 2017. E a União Europeia respondeu logo presente. E tem acontecido isso em relação, digamos, aos grandes catástrofes que assolam a União Europeia. Portanto, solidariedade europeia, eu penso que tem existido e é, de facto, algo que acontece de uma forma, eu diria, quase natural. Não há ninguém a regatear a solidariedade sempre que se justifica num país, num Estado-membro, dificuldades acrescidas. Tendo em conta o atual contexto, o papel da União Europeia, neste momento, é muito forte para mantermos a estabilidade que este continente sempre atravessou, não, tivemos ali 2 momentos difíceis, mas para manter esta estabilidade do continente é necessária esta solidariedade e esta democracia europeia. A democracia europeia
Eu acho que se eventualmente não houvesse, na minha perspectiva, se não houvesse uma união, um espaço europeu com estas características, com Estados democráticos, com, digamos, uma democracia consolidada, a situação na invasão russa na Ucrânia não seria esta. Eu acho que era muito pior, mas muito pior, era sem limites, por acaso não soubesse que do outro lado, que está uma União Europeia, disponível inclusivamente para acolher os refugiados e o país invadido. E, portanto, eu penso que tem sido, digamos, e de que maneira, eu não sei quantos chefes de Estado, quantos primeiros-ministros já foram ao território ucraniano. Mas esta delegação, não sei se já ocorreu, mas que se prepara com o primeiro-ministro italiano, com o presidente francês e com o chanceler da Alemanha, eu acho que é revelador da preocupação que a União Europeia tem com esta invasão russa da Ucrânia. E com uma democracia consolidada, chegamos ao fim desta entrevista com Fernando Ruas, que foi eurodeputado durante 5 anos no Parlamento Europeu.